Sensores térmicos. Meu nome é Luiz Cláudio e falarei sobre sensores térmicos e como se deu seu desenvolvimento ao longo das décadas passadas até os dias atuais. Em 1960, Baker realizou a investigação da estabilidade dos diodos Zener. Ele selecionou um conjunto de diodos Zener descartando os que apresentavam mudanças abruptas da média do grupo analisado. Ele concluiu que o método utilizado apresentou instabilidade ao ruído e ao longo tempo de funcionamento. Era necessária uma quantidade razoável de testes com as características necessárias para a estabilidade. Temos que levar em consideração a tecnologia disponível na época. Por exemplo, os diodos descartados apresentavam uma variação abrupta da medida em relação à média dos demais do grupo de teste. Uma das causas prováveis é devido ao estresse mecânico, uma vez que eles eram submetidos a variações de temperatura. Já em 1973, Kurik realizou estudos sobre uma fonte de tensão de referência de precisão. Ele apresentou uma fonte ajustável de 10 volts, tendo uma variação de 2,2 mV em uma faixa de 60 graus Celsius. A performance é comparada ao melhor Zener disponível, com a vantagem de não ser necessária a escolha do transistor. Essa fonte permite configurar o ponto de operação, no caso do gráfico apresentado, a temperatura de referência é 30 graus Celsius. Nesse outro gráfico, podemos observar diferentes pontos de operação. É importante observar que o erro no ponto de operação é zero, uma vez que este é um ponto de referência. Em 1978, Maia propôs uma nova configuração para transdutores de temperatura e referência bandgap. Com o circuito apresentado, não é necessária uma taxa precisa na relação entre as correntes de coletor. Neste gráfico, é apresentada a resposta do transdutor de temperatura da referência bandgap. Note que o erro do transdutor gira em torno de zero, tendo um leve desvio nos extremos, que pode ser visto nas ordenadas da esquerda. Já no gráfico de referência bandgap, a precisão ao longo de 80 graus Celsius é de 99,96%, o que pode ser visto na ordenada da direita. Observe que os valores medidos são relativos à temperatura de referência setada em 40 graus Celsius. Em 1986, Maia faz um apanhado de vários circuitos e técnicas utilizadas para medir a tensão pitet, referência bandgap e transdutores térmicos. Neste artigo, ele avalia as propriedades e vantagens de cada circuito. Em 1991, Essache desenvolve circuitos sobre micromáquina, no caso resistores de titânio, como mostrado na figura. É importante observar que nessa foto há dois resistores, um à esquerda e outro à direita. Nessa outra imagem, a parte de cima mostra a visão superior do sensor, com detalhe do microaquecedor, e na parte de baixo mostra o corte em perfil do sensor. Observe que há um espaço para circular o ar. Nessa outra figura, podemos ver a resposta do sensor para o fluxo de entrada. Ele responde linearmente com ΔV em mV. Observe que a resposta é para fluxos da ordem do centímetro cúbico por minuto. Em 2003, Tsams et al. Fizeram um estudo sobre as propriedades térmicas de silício poroso sobre membrana. Usaram uma técnica de etching isotrópica e conseguiram fazer medidas a altas temperaturas devido à baixa condutividade térmica do silício poroso. Sobre a membrana suspensa, foi utilizada a platina como aquecedor. A resposta de temperatura à potência aplicada pode ser observada no gráfico. A partir da potência em torno de 28 mW, o hot plate começa a emitir luz, ou seja, parte da energia fornecida se torna energia luminosa, apresentando o início da curvatura do gráfico. Para valores abaixo desse valor, basicamente a energia fornecida é transformada em calor. Em 2010, Corsair fez um review e avaliou tendências para o uso de sensores infravermelho, no qual vamos dar um enfoque para o seu uso no que diz respeito à temperatura. Nessa tabela podemos ver o ano de contribuições de grandes cientistas mundialmente conhecidos, bem como a tecnologia utilizada em seus estudos. A tabela da esquerda mostra um histórico para os sensores térmicos. No gráfico da direita mostra o uso das tecnologias ao longo dos anos e, ao mesmo tempo, mostra o crescimento da exploração por determinada tecnologia e o desuso de outras tecnologias. Em 2019, Gardner et al. Realizaram estudos em MEMS, no qual fizeram experimentos com sensores de fluxo, onde foi construído aquecedores de tungstênio sobre membranas, ambos de diferentes tamanhos, concluindo que aquecedores com comprimentos menores mostram uma melhor eficiência, ao passo que membranas menores mostraram que a eficiência diminui. Esse gráfico mostra a resposta do aquecimento em função da potência do resistor. E por fim, aqui é mostrada a precisão dos sensores. Note que os chips 2 e 3 apresentam baixa precisão a fluxos baixos. Bom,
Com base no exposto, vamos supor um experimento qualitativo e acessível, de modo que qualquer pessoa possa reproduzir o experimento. Proposição 1. Avaliar a resposta qualitativa à variação de temperatura. Proposição 2. Produzir um sensor de fluxo onde será possível observar qualitativamente o efeito sensor. Obrigado.